Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Podval, teu talk show da Web3, comigo, Liege, e com a minha amiga maravilhosa, Dejana. Tá tudo bem contigo aí, guria? Oi, gente, tudo ótimo. Muito obrigado novamente por todos que estão aqui conosco, nos acompanhando. Pedir para deixar aquele like, te inscrever aqui no canal. Como sempre, a gente está aqui sempre falando que estamos agregando e trazendo informações, conhecimento de pessoas que estão aqui nesse mundo maluco que é a Web3, que é essa coisa de NFTs. E, como sempre, né, convidados incríveis. Hoje a gente tem uma pessoa que vai trazer algo muito legal mesmo. A gente conseguiu se encontrar, na verdade, em um dos Space malucos, que o Space é aquela coisa lá no Twitter, que a gente fica conversando, aquela sala de bate-papo por áudio. Se encontramos lá, e na verdade é onde o mundo está cada vez mais se encontrando, cada vez mais brasileiros. Então, vou passar agora a palavra para a Gabriela, agradecer já muito pela tua participação aqui com a gente e já pedir para te dizer o que tu tá fazendo aqui nessa loucura da Web3, como é que tu chegou aqui e contar já um pouquinho do que tu vem criando, principalmente ali junto do Educaverso. Então, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Eu sou a Gabriela Radiante, como eu falei. Eu acho que se fosse para definir uma palavra de como é que tudo isso aconteceu, foi sem querer. Foi tudo muito sem querer. Eu juro que não era minha intenção tudo isso. Eu sou enfermeira de formação, na verdade. Eu me formei aí um pouquinho antes da pandemia como enfermeira. Eu jurava que o resto da minha vida ia ser como enfermagem. Então, eu tenho muitas especialidades, fiz várias pós-graduações, fiz residências em hospitais de referência aqui da capital. Então, eu sempre fui muito dedicada nisso. Só que eu fui muito dedicada mesmo. Então, isso não deu muito certo durante a pandemia, né? Então, aconteceram algumas coisas bem complicadas como enfermeira na pandemia. Eu acabei, além, né, de pegar o Covid, que muita gente acabou pegando, eu tive algumas sequelas desse Covid, e uma delas me fez ter que me afastar como enfermeira, né? Então, eu tive perda de coordenação motora, eu tive que reaprender o sobrenome, eu tive que passar por um processo bem árduo, assim, bem dolorido em vários aspectos, principalmente mentalmente, no fato de, olha, você está com 20 e poucos anos e você não é apta a ser enfermeiro no meio de uma pandemia. Isso dá uma loucura, qualquer enfermeiro, qualquer um deixa louco, né, isso. E eu comecei a desenhar, na verdade, só uma coisa abstrata, porque eu não tinha coordenação. Só que os meus desenhos abstratos, a pessoa falou, ele fica bonito, né? Você podia tentar, sei lá, colocar numa galeria. Então, eu coloquei algumas galerias aqui do Brasil e fora do Brasil, consegui deixar algumas em artes, mas até que, um belo dia, eu estava assistindo um programa na televisão e falaram sobre o Bored Ape. Eu falei, pô, se vendem macaco, não vai vender minha arte. Eu vou dar um jeito disso aqui. Imagina, eu dou um jeito. Eu vou dar um jeito disso aí. E foi aí que eu entrei foi um dos primeiros marketplaces, na verdade, brasileiros, que foi o NFT Trend. Eles são muito massas, assim, eles me abraçaram mesmo. Eu fui uma das primeiras pessoas que se uniu com eles. Então, eu tenho mais ou menos, acho que uns 100 e poucos NFTs lá, mas também foi uma época mesmo que eu tava bombando, fazendo muito NFT para meio que me ajudar a coordenação motora. Mas do abstrato eu fui melhorando, aí eu fui descobrindo outras coisas e tal. Então, tudo que eu fui aprendendo na parte artística foi autodidata. Mas só vendo que eu fui virando workaholic na área artística. Então, eu não parava de estar em várias redes sociais, em várias plataformas, tipo, dando meu sangue o tempo todo no computador sem parar. Comprei até a minha mesa aqui no computador era toda equipada, assim, para poder realmente se sentir confortável, não ter problemas ergonômicos, digamos assim. Falei, eu troquei 6 por meia dúzia, saí da enfermagem e tô entrando num mundo muito, muito louco, né? Falei, bom, eu vou estudar primeiro para poder entender isso, porque eu não queria somente fazer um NFT, eu queria passar algo personalizado, eu queria que a pessoa olhasse para mim e falasse, cara, eu não tô comprando um JPEG dela, entendeu? Eu tô comprando o conceito daquilo. Então, já vim com essa pegada já. E nisso eu vi o quanto a saúde mental foi muito importante no meu processo. Então, assim, minha mãe é psicóloga, eu tenho um carinho muito grande por psicólogos. E foi aí que eu fui conversando com o pessoal e tal, fui construindo um pouco a ideia, tipo, a Educa, educação com metaverso, vai Educaverso, então. O Procolab, porque eu vou ter que colocar uns artistas no meio, então eu fui juntando, fazendo um mix, assim, com uma pitada de collab, é uma coisa meio assim. Então, na verdade, nesse meio termo, eu fui convidada por um amigo meu de entrar num processo seletivo para a Universidade Nova Business School,
que é uma universidade de tecnologia muito bacana, e eu fui uma das primeiras pessoas a ocupar a cadeira de professor do metaverso dentro dessa universidade da Inova. Então, eu tenho um curso lá gravado, que ele é assincrônico, o pessoal tem acesso e tal, e etc. E é bem bacana, porque é o único curso assincrônico da plataforma da Inova. Eu falei, eu gosto de dar aula. Aí eu comecei a dar algumas mentorias, ajudar o pessoal, porque é muito conteúdo em inglês, né? Sim. Yellow e thanks, né? O meu inglês é isso. Então, assim, eu fui tendo que aprender a amar, tipo, do meu jeito. Mas eu falei, não, tem gente que não vai, talvez, ter toda... Isso vai complicar. Então, eu fui facilitando para as pessoas, só que eu fui dificultando para mim. Eu falei, eu preciso... Eu falei, eu preciso realmente de uma coisa diferente aqui. Eu falei, por que eu não chamo um psicólogo, artista, eu misturo todo mundo ensina o que sabe e todo mundo sai feliz. E realmente foi o que eu fiz. Eu montei minhas primeiras 2 equipes do Educa, foi realmente 100% educacional. Então, era sobre doença cibernética, vamos dar aula, vamos ganhar dinheiro com isso. Até que teve um belo dia que eu fui apresentar o Educa na Universidade Federal da Bahia. Quando é que foi isso, Gabi? Isso, em março desse ano. Caramba. Em março tu começou, tu formou esses 2 grupos? Foi. Não, em março. Janeiro do ano passado até março desse ano, o que aconteceu? Eu aprendi, eu comecei a estudar sobre Web3 Metaverse, comecei a estudar processo artístico, entrei no mundo da Fine Art, entrei nos NFTs e criei o Educa. Tá. Não, brincadeira. Não, mas foi quase incrível. Tá. Eu fui voando, assim. Não, é normal, mas realmente, agora eu entendi. De janeiro a março, então foi tipo, tu foi para outra vida, e daí em março começou, então, essa que tu estava agora contando, né? Essas 2. Então... Foi, cara. Aí, quando eu fui falar isso lá, aí eu vi que o pessoal gostou muito. A galera gostou bastante de tudo aquilo que eu tava falando sobre metaverso e tal. E eu vi a cara, assim, dos alunos, tipo assim, meu Deus, é mais uma coisa para mim estudar e saber. Porque a galera era de design de interiores, né? Eles estavam aquela cara assim, ferrou. Eu agora sabe? Tipo, olha o que essa menina tá falando, mano. Isso aqui eu não aprendi na faculdade, tô me formando e agora eu tô sem emprego, sabe? Às vezes a cara que eles fizeram. Eu falei, cara, eu conheço essa cara de desespero no olhar. Isso aqui é de recém-formado, eu conheço essa cara. E eu já tava começando, eu falei, pô, realmente eu acho que eu vou ter que remodelar o Educa. E até então o Educa ainda não tinha sido lançado pro Brasil. Até que um amigo meu tinha um podcast, ele falou, eu preciso de você falando sobre designer no metaverso, vem comigo aqui no podcast, e a gente vai conversar sobre isso. E ele é um amigo muito bacana e tal, ele tava começando o podcast dele ainda, eu falei, bom, eu vou lançar o Educa lá. Aí eu lancei o Educa, na verdade, no podcast dele, e nesse dia que eu fui lançar o podcast, tinha um cara que tava fazendo a intermediação ali e tal, e acabou. Então ele falou, mano, se tu conhecer algum psicólogo, sei lá, pode ser os psicólogos que estão com você no Educa, que atende remotamente, eu preciso, cara. Eu tentei suicídio mês passado, porque eu tô me sentindo inferior a todo mundo no LinkedIn sobre o Web3. Então aquilo já foi um insight. Eu falei, cara, eu realmente preciso modelar. Então, assim, fui tendo insights. Aí eu fui convidada para um outro lugar para poder falar sobre Educa. Aí nesse lugar eram 20 pessoas. Dessas 20, 18 pagam terapia. Desses 18, 2 vão ao terapeuta. E desses 20 que eu falei, todos estudam sobre o Web3. Eu falei, tá decidido, é isso que eu vou fazer. Então eu remodelei tudo, mas só não quis mudar o nome, porque o nome já tava, tipo, todo mundo sabendo. Sim. Educa. A galera olhava, via o símbolo do Educa ambulante comigo, então não dava para mudar o nome. Foi aí que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Recém-formado. A galera precisa de carteira de cliente. Abrir processo seletivo. Então, assim, isso eu mudei mês retrasado, essa parada. Então, eu abri o processo seletivo para os psicólogos. Então, a gente teve uma procura muito grande, tanto que não deu, tipo, travava meu LinkedIn, às vezes eu tinha que dar um jeito lá e tal. A gente conseguiu. Foi. Muito psicólogo se interessou e falou, cara, eu quero estar nesse lugar. Eu sei que eu vou conseguir muito paciente aí. Então, a gente está no processo seletivo agora, né? Agora, essa data do podcast, no processo seletivo ainda com o pessoal do psicólogo, mas a gente já tem tudo formado. O que é? Vai ser realmente um Discord. Por enquanto, está no Discord. A gente conseguiu montar uma sala dentro dos conformes da regulamentação do CFP, né? Conselho Federal de Psicologia. A gente conseguiu montar para não vazar dados como vaza, por exemplo, no Zoom e no Meet. Porque cada
cada pessoa que conversar com um psicólogo, ela vai entrar numa sala particular no Discord, é isso? Olha que ideia incrível, cara. Tô chocada. Não tem como você entrar, porque o pessoal trava. Então ninguém entra. Sim. Entendeu? Então foi isso que eu fiz. E assim, no começo ia ser no Special. Tipo, eu montei um puta de um consultório no Special lindo, assim. Que legal. Felizão. Caiu tudo por água abaixo quando a gente pediu para o jurídico analisar e viu que o vazamento ia ser 7 vezes maior do que, por exemplo, o vazamento de dados. Então a gente falou que a gente precisa realmente rever nossos conceitos. E foi aí que a gente, em segredo, fizemos toda essa parte do Discord. Estamos com 10 salas de aula montadas lá, então, ou seja, 10 atendimentos simultâneos, pessoas que estão dentro do Discord, e a gente conversa. A gente vai conversando com o pessoal, e assim, tanto o MindPass, que é o que a gente vai lançar em dezembro, como todos os produtos do Educa, toda a experiência pós-venda é personalizada com o pessoal da comunidade. A gente não monta e fala, você aceita? Não. É montado para você. Porque o que mais tem são comunidades que falam, olha, você vai ter tal benefício, isso aqui é para holders e já era. A gente vai ouvir a galera e montar, tem que ser realmente espaço acolhedor. Então, assim, não adianta eu educar. Eu preciso realmente ter escutativa, que é uma parada que é muito difícil, até na área da saúde. Então, eu trouxe problematização da área da saúde, eu trouxe os problemas da Web3, eu coloquei, quase meninas superpoderosas no caldeirão, assim. Eu imaginei isso agora, Foi bem isso. Menina. Tá, mas peraí, Gabi, que agora... É muita coisa, gente. Não, parece também, as nossas histórias aqui é a mesma coisa também, né? Não tem como a gente resumir, é muito difícil. Mas eu quero entender uma coisa. Tu veio da área da saúde, a parte da enfermagem, e porque essa parte mais, assim, mental, ela foi algo que tu também sentiu, obviamente, durante o período que tu estava ali, pelo menos de janeiro até março, e também tudo que tu passou. Isso é uma coisa que tu sentiu, uma coisa que aconteceu contigo, e aconteceu, acho que, olha, 99% das pessoas passou e sentiu isso, né? Mas como é que foi essa ligação, né? Porque eu percebi, como é que foi essa ligação realmente as pessoas que estão aqui, o Web3, elas estão precisando disso. Como é que foi essa conexão aí? Foi as falas das pessoas comigo. Eu fui montando uma persona. Não dá para você montar uma comunidade sem uma persona. Então, eu montei uma persona. A primeira persona era no meu mundinho de Bob, né? A bolha que nós vivemos. Amiguinhos, legais, comunidade, todo mundo abraçadinho, falando sobre Web3. Então, eu estourei literalmente essa bolha. Foi quase já te picou o negócio, sabe? Foi estourar a bolha. Foi quase isso. Assim. Então, eu tive que realmente estourar a bolha e falar, peraí, tem muita gente precisando de ajuda. E assim, é muito fácil ser workaholic no Web3, cara. É muito fácil. Isso é uma coisa que eu falo todos. Gente, você não tem ideia. Eu nunca achei que eu ia chegar nesse ponto de acordar feliz e, muito feliz em querer ir trabalhar de uma vez. Eu nunca achei que isso ia acontecer. E assim, eu acho interessante é que o efeito nocivo o Web3 tem efeitos colaterais. Eu acho interessante que um dos efeitos colaterais acabou o dia, 4 horas da manhã e você ainda tá falando sobre você tá lá. E falou, caraca, eu não falei tudo. Então é essa, sabe? Nossa, será que eu posso ter tudo? Será que eu tô, sabe? E assim, eu vejo o quanto às vezes é difícil da gente estar no Space, assim, às vezes entrar uma galera que não é da Web3, a gente... Então, NFT significa... Então a gente já tá nessa, NFT, tá total... Então a gente fica caramba, será que todo mundo tá acompanhando? Aí vem aquelas inseguranças, vem aquela coisa toda e tal. Então, o primeiro Space que a gente montou foi agora realmente para ouvir a galera falar, peraí, vamos ver com o nosso público. A gente levantou muitas bandeiras, além do fato mesmo de workaholic, assim, que foi mais uma bolha estourada, que foi assim, as pessoas ainda não aprenderam a combater racismo, ainda hackeiam redes sociais, a galera trata transgênero como uma pessoa que não é normal, e a gente levou na sala. Então, foi isso que foi levantado. Então, assim, space, conversa com as pessoas, a gente vai levantando e vai mudando. Então, assim, é um espaço que realmente, tem uma frase que eu achei muito elegante. Novela é obra aberta. O Educaverso é uma obra aberta. É uma obra aberta, assim. Eu achei interessante que teve um pessoal que ficou falando, mas, poxa, você falou que o Educa é tal coisa num lugar e falou em outro tal coisa. Eu falei, pois é, porque o Educa cresceu, cara. A gente foi amadurecendo, é um amadurecimento constante. Talvez, agora a gente tá em outubro, daqui a dezembro eu fale uma coisa... Já está diferente, Mudou. Porque, cara, é Web3, mas não dá pra você falar, não, vamos ficar num projeto fechado, 5 anos depois a gente mexe no roadmap.
Eu deixo claro isso no Não é roadmap. assim. Galera, isso aqui pode mudar, assim, não confie nesse roadmap 100%. A gente vai adaptar, entendeu? E como é que é, Gabriela, assim, para entrar na comunidade? Se eu quiser, por exemplo, ter um atendimento lá, como é que eu faço parte da sua comunidade? Como é que isso funciona, esse Então, a processo? primeira coisa é entrar no Discord mesmo. Sim, Então, sim. a gente ainda vai ter ainda até um lugar para ensinar o pessoal a entrar no Discord, porque muita gente não É sabe. importante, é. Isso é uma coisa que eu falo. Eu tive que pegar no pé dela. Liege, tudo no Discord, Liege. Vai pro Discord, eu sei que é chato. O Discord eu me senti uma anciã mexendo no Discord quando eu entrei. Né? Você clica nos botões até hoje. Tem uma comunidade da parte que foi um virginiano que montou aquilo. Porque são pastas super bem relacionadas aos estudos, etc. Cara, eles mandam um chat geral, um negócio que é para artista, sabe? É loucura. Então eu vou ensinar primeiro isso, como é que mexe. Aí na hora que a pessoa entra, ela tem duas opções. Ou ela pede para poder ter acesso à carteira de psicólogos que a gente tem na comunidade, ou ela passa por uma triagem com o psicólogo de plantão, que é o que a gente recomenda a triagem. Porque na triagem, ele vai conhecer os seus problemas, sua problematização e falar, olha, você, TCC, cognitivo comportamental, olha, legal para você, fenomenologia. Então, assim, a pessoa vai, ali o psicólogo ele já vai dar esse suporte para você e direcionamento que, olha, é legal tal terapia. Você prefere homem ou mulher? Ah, prefiro homem. Então, beleza, olha, eu tenho esse. Aí é indicado para você esse psicólogo e você tem acesso aos preços do psicólogo. Você pode pagar pacote avulso, né? Que é por sessão. Sim. Tem um mensal e tem um anual. Quem tiver o Mind Pass, que é a moeda que a gente criou, a moeda da mente, tem algumas vantagens dentro disso. Principalmente se você for profissional da área da saúde. Então, assim, você pode concorrer até bolsa, tipo, a gente fala que é bolsa mental. É 1 ano sem pagar terapia. Você passa por legal. terapia. Principalmente se você tem crises, assim, você tem uma coisa aguda, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizado. Cara, você pode ter a crise aguda em qualquer lugar. É bem complicado mesmo. Ai, gente, que incrível! Tô impressionada. Cara, eu tô meio chocada porque tipo assim, ó, primeiramente, né? Eu faço terapia, isso eu falo muito abertamente, né? Na verdade, é que eu realmente como é uma coisa também que já não acontece mais, eu tive tudo antes da pandemia, foi quando eu tive minhas crises, passei pelos meus momentos, tive que dar um jeito de me resolver sozinha, né? Tem que dar, né? Exatamente. Daí começa aquele processo todo, médico, psiquiatra, psicólogo, até chegar um momento que, beleza, eu tenho, então, nesse momento, eu tenho TDAH e eu tenho toque. E só que, assim, de todos os remédios, né, que eu já passei, né, uma pessoa que tem toque, uma pessoa que tem TDAH, não existe o que fazer, né? Vai tomar remédio o resto da vida, se não tem como, né, ela viver daquele jeito, né? Então, eu já tomo remédio, sei lá, há uns 4 anos agora, mas o remédio que eu consegui, digamos, né, realmente faz sentido e conseguiu me ajudar em ambos os problemas foi o que é, na verdade, para ansiedade generalizada. E literalmente, né? Hoje em dia eu faço terapia uma vez ao mês, porque, digamos, eu passei também por um processo extremamente longo, que é uma coisa que eu falo, assim, eu tento explicar para as pessoas quando eu digo fazer terapia, tu não precisa chegar num momento de problema, tu não precisa chegar ao ponto de tu achar assim, chegar numa fase aguda. Não, e todo mundo deixa, né? E todo mundo deixa. E eu sempre eu falava assim que eu fazia terapia, ou eu falava assim, isso antes da pandemia ainda. Falava numa mesa assim de colegas, eu lembro quando eu ainda trabalhava no mundo físico, todo mundo falando assim: não, eu não quero chegar nesse nível de precisar de terapia. Muito fácil pra trás, uma proteção de grade contra você, porque você Sim, e isso é uma loucura, né? Mas realmente, agora imaginar isso aqui dentro, eu acho incrível a gente imaginar isso aqui dentro, né? Porque, cara, o que vai precisar e o que a gente tem que agora adaptar, né? Por exemplo, você tem tratamento há uns anos. Existem 2 coisas importantes sobre o TDAH. Primeiro, se você tem TDAH e você não trata ele, suponhamos que você nem sabe o que você tem. Você você tá liderando uma comunidade. Cara, isso não vai para frente, cara. Dependendo do nível do seu TDAH, dependendo do comprometimento, dependendo de como é que funciona isso, não vai para frente. Você se sente frustrado. Essa frustração vai acometendo outras coisas. E outra coisa muito importante, que a gente preza lá dentro. Você faz terapia, mas não é para sempre. Então, assim, quem coloca limite no seu tratamento é você. Se você acreditar que um comprimido de 1,5 centímetro
é mais forte do que a sua mente, ele vai ser, assim, fica tranquilo que a gente dá um jeito. Como eu falei, teve um space até que eu falei, o cara tá falando, nossa, NFT não vende, não sei o quê, nossa, as pessoas não valorizam o trabalho 1 a 1. Eu falei, cara, se você acreditar nisso, fica tranquilo, vai acontecer. Não vai vender, fica justamente, Assim, existe lugar para todo mundo, existe, parece bizarro, parece, não, mas você não sabe o que eu passo. Cara, eu não sei mesmo. Só que você também não sabe, às vezes, do teu potencial. Então, assim, é importante a gente trabalhar um 360. Não adianta a gente construir uma web que a gente fala que é colaborativa. Justamente. Se a gente potencializa as doenças, cara. A gente, tá todo mundo competindo. Não sei quem... Vendendo o seu, né? No podcast, ela falou, cara, pra mim é muito nocivo o LinkedIn. Eu me sinto totalmente inferior. E ela falou ali naquele momento o que sentia inferior por ser mãe, etc. Porque assim, e realmente, às vezes você fala, você é mãe, não, tá bom, depois a gente te liga. Então acontece sim isso ainda. Agora as vagas, é tudo em inglês. O salário ainda é em real. Sim. Então, assim, então é muita problematização, novos problemas que podem somar com os antigos. Problema sempre vai ter, mas vamos tentar não trazer o antigo para cá, sabe? Tipo, vai ter outro relacionamento, mas vamos deixar o que aconteceu no relacionamento passado para trás. Então, é tudo isso. Então, assim, por enquanto, a gente está com os psicólogos. Mas em março do ano que vem vai entrar 2 pastas novas, inéditas, dentro do Educa, que vai somar com os psicólogos. Então, quem teve alta ou quem não gosta de uma terapia, sei lá, com um psicólogo, vai ter outros segmentos de terapia remota. Então, aí esse sim vai conseguir ser no special, a gente conseguiu isso. A gente está fazendo isso daqui para conseguir montar a sala, porque a sala tem que ter várias salas, etc. Tem que ter uma privacidade. Então, por isso que vai ser em março, porque a gente está quebrando a cabeça para montar. Imagino. E a gente vai fazendo collabs com o pessoal e tal, a gente sempre vai adaptando, assim, não dá para falar que o roadmap é esse. A gente está se adaptando com a web, entende? Nossa, mas por eu posso aparecer, mas tudo isso eu não tenho nada a ver com psicologia, e eu faço NFT. Então, assim, e diante de tudo isso, eu ainda faço Spaces, assim, então, tipo, a gente dá um jeito, né? Gabriela, a ideia é fantástica, assim, eu acho que eu tô assim, né, a gente ficou impressionada, né, Jana, porque que ideia incrível, assim, que você teve, eu acho que é muito oportuno para o momento, assim, porque a gente, nos spaces que a gente tem feito, a gente sempre entram artistas lá desesperados, né, um negócio de venda. Isso é muito louco, que a gente percebe realmente que essa coisa de quando tu traz problemas da Web 2, que a gente chama, né, para dentro da Web 3, tu ouve o artista falando e tu fala, cara, essa pessoa provavelmente ela tem coisas, ela não sabe do poder da mente dela e do poder do que ela tá falando, de que eu não vou vender, eu tô fazendo tudo, e o mundo tá contra mim, ela não sabe. Então, realmente, o que você tá fazendo é tipo, a Liege sabe porque ela sente isso mais ainda dos artistas falando essa coisa de, eu não vou vender. É muito isso, cara. Eu acho que, não sei se foi você, Jana, que tava até nesse space, que a gente pediu até pro Litério falar sobre isso. Até eu falei, cara, você como colecionador, como é que você enxerga a gente tava. Eu tava. Foi. Então, lá no do Iluminado que a gente fez na terça. É importante. Que artista que pergunta isso pro colecionador? Claro, e tem que perguntar, tem que perguntar. Isso ajuda até a sua desconstrução, cara, porque não adianta você ir 1 vez por semana, 2 vezes por semana, não importa, 1 vez por mês no seu psicólogo, se você realmente não lida com a sua problematização, não faz a lição de casa, sabe? A minha psicóloga, eu sinceramente falava perguntando pra ela, falei, você não vai me passar lição de casa hoje? Ela falou, você tem muito coisa pra resolver já. Vai pra casa, já tem bastante coisa pra resolver, não precisa de lição de casa hoje. E uma pergunta, Gabriela, esses psicólogos que vocês estão selecionados, eles estão tendo conhecimento de metaverso, de Web3? Porque eu acho que também tem essa, né? A gente dá um curso para eles. Isso, gratuito. A gente prepara eles para eles poderem entender. Por quê? Na verdade, pela persona que a gente montou, a predisposição do atendimento vai ser sobre cyberbullying e doenças cibernéticas, principalmente na homofobia, que é o medo irracional de ficar sem o celular na mão. Então, aí eu falando com você aqui, assim, com o celular aqui. Então, realmente, a pessoa tem crise de ansiedade se colocar o celular para carregar. Então, a gente montou que isso acontece. Tem gente que dorme ouvindo os spaces, dorme ouvindo o podcast e tal, para absorver o conteúdo.
Então, nessa persona que a gente montou, a gente viu que é isso. Então, eu preciso que eles entendam sobre cibersegurança, sobre doenças cibernéticas, que é uma coisa que é passada muito rápido na faculdade. Então, a gente dá essa base para eles, porque é uma coisa que eu fiquei muito estudando até decidir chamar eles realmente. Então, a gente dá esse curso, que dura mais ou menos uns 3 meses aí, de preparo para eles. Enquanto a gente está fazendo esse preparo, simultaneamente, alguns deles fazem atendimento com algumas pessoas que estão na Web3 e outras que estão iniciando ainda. Então, a gente conseguiu fazer de um jeito que vai ser concomitante. Eles vão atender e vão passar pelo curso. É totalmente gratuito, eles não pagam nada para fazer esse curso. Então, assim, agora, o pessoal falou assim, até o pessoal do Educa até perguntou, nossa, mas vai entrar todo mundo que fez inscrição? Eu falei, não, vai ter peneira. Porque, assim, na hora que você passa o processo para a pessoa, nem sempre o ramo de atuação, a especialidade dele, é um tipo de especialidade que cabe num remoto. Claro. Se você, dependendo, acredito muito, né? Eu posso estar errada, mas assim, por exemplo, dependendo de como você é como psicanalista ou psicólogo da área da psicanálise, é importante você ter contato, toque com o paciente. Então, dá para você entrar num ambiente remoto, por exemplo. Então, assim, a gente ainda vai conversar com eles mais delicadamente, digamos assim, mais minucioso, e também precisa ter uma comunicação de perfil com o Educa. Então, eles precisam ter uma excelente relação com quem já está no Educa. Eu tenho a Gabriele, que ela cuida da moda e do design de produtos, então a gente futuramente ainda vai ter algumas surpresas aí na parte da moda. Eu tenho o Renan, que o cara é um fera nessa parte de design, assim, e fotografia. Ele também faz umas fotografias, assim, muito massa mesmo. Eu tenho a Clara, que é a minha pequena gênia de 15 anos, né? Minto, 16. Fez 16 faz pouco tempo. Ela gosta de corrigir isso, de programação. Ela fez nosso Discord ouvindo música, assim, em um dia. Caramba! Eu falei, filha, eu demoro uma semana para clicar na aba. A menina montou em um dia o nosso Discord. Tenho ela. Tenho ainda a Gisele e tenho a Isadora também, que trabalham na modelagem 3D, etc. Então, a gente ainda está crescendo ainda a equipe, está montando as moedas e tal. Então, a gente está estruturando bem essa base artística aí, para a gente poder dar também experiências artísticas para os artistas, né? Eles falam que às vezes eles não ganham as artes. Então, essa é legal, então. Sim. Cara, eu preciso... Eu tô realmente, assim, chocada, né? É muita coisa. E realmente a gente sempre fala, sempre que a gente começa a chegar perto da meia hora, a gente começa... Jesus, Maria, não dá para falar tudo. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer uma pergunta para a gente se encaminhar para o final. Acho que também deixa isso para quem está assistindo, sabendo sobre. E também eu já quero deixar também um convite, uma coisa aberta para a gente combinar, assim que a gente terminar, para a gente fazer um space ali no nosso... Sim, ou pode ser no dia que eu faço ali, eu e ali a gente tem esse, que até para o pessoal que não sabe, é quarta-feira, às 18h30. Para ti lá, realmente o pessoal do Educaverso, vocês irem lá e falarem, porque... entra muitas pessoas, a gente está cada vez assim recebendo um mix muito maluco de gente de tudo que é lugar, que não sabem disso. Então, eu acho que seria muito bacana a gente combinar isso e fazer. Vamos. E pedir para ti agora deixar também como é que está funcionando. Eu entro no Discord e lá eu vou ter informações de como é que eu posso ter uma consulta, como é que eu posso passar pela essa triagem. Quanto é que custa em média? Isso também é uma coisa que eu queria te perguntar. E é isso, né? No momento para a gente poder ter um fechamento assim bem direcionado. Primeiro que super topamos, claro, vamos estar assim quarta-feira. E na verdade, assim, como é que funciona? A primeira coisa, eu peço sempre que assim, antes de qualquer coisa, leiam o nosso roadmap que está no Notion, para vocês poderem entender o tamanho do Educa. Porque não adianta você entrar direto no Discord e ser mais um servidor do Discord que você estar dentro. Você precisa você precisa entender como é que funciona isso, para você saber até como interagir lá dentro, para que a gente possa te ajudar. Mas é por aí. Então, lê o roadmap, acessou as nossas redes sociais. No meu Twitter mesmo, que tá aqui, né, no Fala Radiante, a gente tem até o link lá, perto do Educa, vocês já vão ser direcionados. É fácil isso. Lê o roadmap, fez sentido para você, fez. Entra no Discord, entra em contato com a gente ajuda vocês em todo o processo. A gente sempre tá em todas as redes, ajuda. Entra lá dentro. Como eu falei, a gente recomenda que passe pela triagem. Então, eu tenho aquele ticket, né? Eu não tô bem e tá tudo bem, que é o nome do ticket. Tudo bem, não está bem. Muito bom. Então, que a gente faz a triagem. Nessa triagem,
A gente já... Aí o psicólogo vai entrevistar você e tal, ele faz um cadastro com você. Nesse cadastro, vai ter as informações que ele... Porque assim, uma coisa também importante. O cadastro que você tem com o psicólogo e o prontuário com o psicólogo, ninguém do Educa tem acesso. É você e o psicólogo. Então, é realmente isso de privacidade, a gente preserva muito, é uma preocupação enorme. Por isso que eu montei a consultório no Discord. Para mim, seria muito mais fácil montar no Meet. Eu montei exatamente por isso, a gente realmente preserva. Então, entrou lá, vai passar por isso. A média, se for pacote mensal, é entre 300 e 400 reais mensal, atualmente. Mas também tem os pacotes avulsos, mas é com psicólogo. Nesse caso, é de psicólogo a psicólogo esse preço. Por isso que eu falei que é em média 200 a 400. Porque tem psicólogo que cobra 340, 200, 190. Tem alguns que cobram menos, entendeu? Então, assim, depende muito do psicólogo, de como é que tá a demanda dele. Vai ter psicólogo com lista de espera? Vai ter, provavelmente. Mas aí a gente vai direcionando e tal. Isso daí é algo bem tranquilo. A gente não tem pressa de nada, real, assim, de verdade, assim. A Web3 está correndo muito, a gente não está querendo correr junto, a gente está querendo ajudar quem está parando no meio do caminho e está sem água para beber, sabe? Tipo, não, bebe água, você vai conseguir correr, você consegue, cara, você chega lá, é no teu tempo. Não é porque a lebre correu que a tartaruga não tem o seu lugar, tá ligado? Mas a lebre, sei lá, correu, bateu, fraturou o fêmur, e a tartaruga tá lá, tranquilona. De boa! Ai, que demais! Gabi, eu tô realmente assim, adorei, achei demais. Eu acho que vai ser assim, todas essas informações, eu vou também deixar tudo aqui embaixo para o pessoal que está assistindo, né? Acho que muitas pessoas vão achar extremamente útil, porque a gente até já falou sobre isso nos Spaces. Eu falo bastante sobre isso também. Eu digo para as pessoas, pessoal, eu tô aqui full time na época, quando eu estava começando lá, quando eu e a Liege se encontramos, gente, eu tô full time aqui estudando e eu não tô acompanhando tudo. Então, não sejam tão ruins com vocês mesmos, no sentido de que, meu Deus, eu não sei merda nenhuma ainda. Eu falo, gente, eu também sinto a mesma coisa. Eu chego aqui, a gente tem o Litério, né? O maravilhoso Litério. Litério, como é que sai? Litério, eu falei no podcast, ele tá acima do bem e do mal, né? O cara vem com uma... Vem com umas coisas. Como se fosse coisa manual do mundo, você tá assim, ó. Eu ficava brava ouvindo ele, porque eu ficava sério, o dia inteiro eu tô aqui nessa merda tentando entender. Eu não vejo o que você vê. Que umas informações que eu nunca ouvi na minha vida. Ai, meu Deus. Não, sério. É exatamente isso. Mas é isso que eu tento passar para as pessoas de gente. Eu tô aqui todo santo dia, as pessoas sabem, elas vêm, né, ali todo santo dia fazendo 1 trilhão de space e a menina não consegue saber os bagulho que tá rolando. E é exatamente isso. Então, tipo, é isso que a gente tem que transmitir, né? E eu achei incrível o que vocês estão fazendo. Porque às vezes você quer, por exemplo, eu vou falar como artista, né? Às vezes você perde tanto tempo estudando a técnica artística. Cara, eu quero aprender a fazer arte generativa, eu quero aprender... Cara, você perde... A beleza que é uma obra 1 a 1, muitas vezes, porque você vai correr junto com todo mundo. Falar, minha obra 1 a 1 tá vendendo, mas a galera que fez lá, tipo, 10 mil, deu certo. Tá vendendo, Entendeu? Então, assim, é muito o quanto você realmente ama aquilo e valoriza aquilo, sabe? É muita coisa junto. É como eu falo, você nunca vai ver como é que fala aquele final do ano? Tipo, uma promoção, sabe? Tipo, queima de estoque da BMW. A Black Friday da BMW. Então, assim, quando você realmente entende que você é uma BMW, você é uma marca realmente de qualidade e tal, e fazendo um merchandising tranquilo de uma BMW aqui, entendeu? Ai, gente, eu vou receber logo uma aqui em casa, gente. É realmente valorizar o seu trabalho. Gente, Gabriela, é incrível. Olha, eu fiquei pensando agora, enquanto você falava, a quantidade de emprego que você está gerando também, né? De psicólogos que estão... Isso é muito bacana. É recém-formado, né? Recém-formado, pessoas que não sabem onde se inserir no mercado e estão precisando, né? E do outro lado, as pessoas, os artistas, as pessoas que estão diariamente aqui na Web3 e estão passando por problemas, né? Precisam de ajuda também. O meu Discord é o mais vazio que eu conheço. A galera tá com 300, 2, 3, 4 mil pessoas no Discord. O meu tem poucos. Mas é como eu falei, a gente não tá com pressa de encher Discord. Sim, ajudar as pessoas. Então, assim, a nossa propaganda é orgânica, a gente não tem, tipo, uma mega equipe de marca, a gente tá começando realmente tudo do zero. Então, assim, toda a ajuda e toda a sugestão é muito bem-vinda para que a gente construa algo bacana.
Como eu falei, a pressa é inimiga da perfeição. A gente não tá, tipo, aquela coisa agressiva, porque não é atenção, a vibe, a energia do Educa não é essa coisa agressiva, é uma coisa leve, tem que ser leve. O processo da Web3 precisa ser leve. Sem dúvida. Eu acho muito, muito bom, muito boa a ideia de vocês, assim, parabenizo mesmo, Gabriela, acho que foi muito bom você estar aqui conversando com a gente, eu acho que futuramente, né, Jana, a gente vai ter mais coisa para falar, porque vai mudar muito, assim. Com certeza vai. Já mudou desde que a gente começou. E eu acho que o processo também vai trazer coisas para vocês aí nesse trabalho, né, então te agradecer demais a tua participação aqui, e pedir para as pessoas, né, que estão aqui assistindo a gente para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, para acompanhar, porque assim como a Gabriela, vão vir mais convidados trazendo assuntos. Olha, a gente ficou muito feliz com essa conversa aí, muito obrigada, Gabriela, agradecer do fundo do coração por estar disponibilizando seu tempo e falar para as pessoas te procurarem, né, o Fala Radiante, isso, Fala os teus Twitters que a gente vai deixar aqui, né. Sim. Eu vou deixar também, vou passar para vocês até o do Educa também, para vocês terem acesso. Todo mundo, literalmente, o DM do Educa e o meu são abertos. A gente é super acessível para ajudar quem precisar. Tranquilo, isso é mesmo. Maravilhoso. Não, de novo, deixar... Não, a gente que agradece de verdade. Foi uma conversa maravilhosa. Vamos, então, ter esse space também. E vamos, enfim, nos acompanhem, porque realmente... A gente tá, eu e a Liege, esses space que a gente faz, já faz, sei lá, uns 3, 4 meses, a gente está sempre tentando exatamente poder sentir, poder conversar, poder transmitir conhecimento, informação. A gente já conversou, acho que uma mistureba de tudo lá no nosso space, é maluquice. Então, realmente, nos acompanhe que a gente vai estar realmente... A gente está indo atrás desse tipo de conteúdo para realmente poder compartilhar. E agradecer demais mesmo, não tem palavras para agradecer nessa nossa conversa. E realmente pedir o pessoal se inscrever aí e que a gente se vê no próximo vídeo, né? Eu ia só falar que eu queria comentar, Jana, aqui agora me surgiu se eu tenho que falar, porque a gente sempre fala, né, nos spaces aqui, que a Web3 é um mundo novo, que tudo pode ser criado, e a Gabriela é uma prova disso pra gente, né, que ela tá criando uma coisa completamente nova e diferente. É o que eu falo. Um ano e meio atrás eu tava mexendo na vacina, agora eu tô falando sobre psicologia, então assim, pode acontecer. Sim! Gente, é o que eu falo. Eu tava numa pedreira há um ano atrás. Uma pedreira! Eu tava lá botando explosivo, sabe? E agora eu tô aqui, tipo, eu não saio de casa mais, gente. Gente, tudo pode acontecer. Tudo. A gente conseguiu transcender a imaginação da Disney. Justamente. A coisa foi. É loucura mesmo, né? É loucura. Então tá, né? Deixar de novo aí um beijo, essa conversa maravilhosa. Beijo. E é isso aí. Obrigada. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau, gente. Tchau.